sono de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E neste 9 de março, meu irmão, minha irmã, quando a igreja celebra a memória para a comemoração de Santa Francisca Romana, a igreja nos traz uma palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado da vida de Santa Francisca Romana, escrita por Maria Madalena Anguilaria, supervisora das Oblatas de Tor de Speck, e traz como título A Paciência de Santa Francisca. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Deus pôs à prova a paciência de Francisca, não apenas nos bens exteriores de sua fortuna, mas quis experimentá-la em seu próprio corpo, por meio de graves e frequentes doenças, com que foi atingida, como já se disse e se dirá em seguida. Mesmo assim, nunca se notou nela o menor gesto de impaciência ou qualquer atitude de desagrado pelo tratamento, que às vezes com certa falta de habilidade lhe tinha sido ministrado. Francisca mostrou sua coragem na morte prematura dos filhos, que amava com grande ternura. Aceitava a vontade divina com ânimo sempre tranquilo, dando graças por tudo o que lhe acontecia. Com igual constância, suportou os caluniadores e as más línguas que criticavam seu modo de vida. Jamais demonstrou a menor aversão por estas pessoas que pensavam e falavam mal dela e do que lhe dizia a respeito. Mas, pagando o mal com o bem, costumava rezar continuamente a Deus por elas. Contudo, Deus não a escolheu para ser santa somente para si, mas para fazer reverter em proveito espiritual e corporal do próximo os dons que recebera da graça divina. Por isso, era dotada de grande amabilidade, a ponto de que todo aquele que tivesse ocasião de tratar com ela, imediatamente se sentia cativado por sua bondade e estima, e se tornava dócil à sua vontade. Havia em suas palavras tanta eficácia de força divina, que com breves palavras levantava o ânimo dos aflitos e angustiados, sossegava os inquietos, acalmava os encolerizados, reconciliava os inimigos, extinguia ódios inveterados e rancores, e muitas vezes impedia a vingança prometida. Com uma palavra, era capaz de refrear qualquer paixão humana e de conduzir as pessoas aonde queria. Por isso, de toda parte recorriam a Francisca como uma proteção segura, e ninguém saía de perto dela sem ser consolado. No entanto, com toda franqueza, repreendia também os pecados e censurava sem temor tudo o que era ofensivo e desagradável a Deus. Graçavam em Roma várias epidemias,
mortais e contagiosas. Desprezando o perigo do castigo, a santa não hesitava também nessas ocasiões em mostrar o seu coração cheio de misericórdia para com os infelizes e necessitados de auxílio alheio. Depois de encontrar os doentes, primeiro persuadia-os a unirem suas dores à paixão de Cristo. Depois socorria-os com assistência assídua, exortando-os a aceitarem de bom grado aquele sofrimento da mão de Deus e a suportá-lo por amor daquele que, em primeiro lugar, tanto sofrera por eles. Francisca não se limitava a tratar os doentes que podia agasalhar em sua casa, mas ia à sua procura em casebres e hospitais públicos onde se abrigavam. Quando os encontrava, saciava-lhes a sede, arrumava os leitos e tratava de suas feridas. E por pior que fosse o mau cheiro e maior a repugnância que lhe inspiravam, imensa era a dedicação e a caridade com que deles cuidava. Costumava também ir ao Campo Santo, levando alimentos e finas iguarias para distribuir entre os mais necessitados. De volta para casa, recolhia e trazia roupas usadas e pobres trapos cheios de sujeira, lavava-os cuidadosamente e consertava-os. Depois, como se fossem servir ao seu Senhor, dobrava-os com cuidado e guardava no meio de perfumes. Durante 30 anos, Francisca prestou este serviço aos enfermos e nos hospitais. Quando ainda morava em casa de seu marido, visitava com frequência os hospitais de Santa Maria e de Santa Cecília, em Trastevere, e do Espírito Santo, em Sácia, e ainda outro no Campo Santo. Durante o período de contágio, não era apenas difícil encontrar médicos que curassem os corpos, mas também sacerdotes para administrarem os remédios necessários às almas. Ela mesma ia procurá-los e levá-los àqueles que já estavam preparados para receber os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Para conseguir isto mais facilmente, sustentava à própria custa um sacerdote que ia aos referidos hospitais visitar os doentes que ela lhe indicava. Amém. E neste dia de Santa Francisca Romana, meu irmão, minha irmã, ouvimos esse belo testemunho que é dado a respeito de sua vida, dessa vida totalmente entregue a Jesus, totalmente entregue à vivência do Evangelho, à imitação de Cristo. O texto traz como virtude singular e grandiosa na vida de Santa Francisca Romana a paciência. Vimos que ela vive num tempo de grandes epidemias e de muitas epidemias em Roma e, mesmo assim, sem medo, ela se coloca a serviço dos outros. Se coloca como socorro para aqueles irmãos que sofriam com as mais diversas epidemias. Em socorro para com a família também daqueles irmãos que estavam tomados por moléstias. Sem medo, com a coragem de um servo verdadeiro de Deus, com a coragem de alguém que faz experiência do Evangelho. Santa Francisca foi em socorro de muitos irmãos, doando a sua vida, com paciência, diante daquilo que lhe era pedido. Também na doação de si e dos bens materiais para a construção de hospitais, para que mais pessoas pudessem ser cuidadas.
para que mais pessoas pudessem ter dignidade, a dignidade da acolhida, a dignidade da valorização da vida, a dignidade do cuidado. Santa Francisca Romana é então aquela que, mesmo diante das mais diversas adversidades, não desanima, não desiste do próximo, mas gasta-se por causa do outro. Gasta-se, põe em risco a própria vida, põe em risco a própria saúde para levar saúde aos outros. Nesta quarta-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora, reconhecendo em Maria a nossa pedagoga. Sim, aquela que nos toma pela mão e que nos conduz até o Senhor da vida, até o Senhor de todas as coisas, Deus onipotente, nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quarta-feira abençoada, na presença de Deus, cada dia e cada momento, buscando estar mais próximo de Jesus, seguindo os passos de nosso Senhor, sobretudo nesse tempo forte da Quaresma. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de Santa Francisca Romana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.